A gente volta a falar da inflação oficial do país em 2025 para a gente repercutir o IPCA, publicado agora há pouco pelo IBGE. Converso agora com Helena Veronese, economista-chefe da B-Side. Helena, seja muito bem-vinda e bom dia. Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Helena, eu queria começar destrinchando esses dados, né? A primeira vez desde 2023 que a gente tem uma inflação fechando pelo menos dentro do intervalo de tolerância perseguido, né, da inflação perseguida pelo Banco Central, 4,26% de alta. Eu queria entender qual é o peso exatamente de uma taxa Selic de 15% para que a gente tivesse esse dado publicado hoje, né, dessa inflação de 4,26% em 2025. Vamos lá, acho que essa taxa de inflação muito mais baixa do que se imaginava que fosse acontecer no comecinho desse ano é em boa parte consequência dessa Selic tão alta, né? A gente está com juros em 15%, como você bem mencionou, há bastante tempo, já faz 6 meses que o Banco Central sustenta essa taxa nesse patamar, e isso, com toda certeza, ajudou a gente ter uma inflação que converge para a meta. A gente ainda não está na meta, o centro da meta é 3%, mas no começo desse ano é importante lembrar que muitos economistas projetavam o IPCA perto de 6%. Então, terminar o ano com uma inflação de 4,26% é algo muito positivo. Tem alguns pontos que ainda preocupam, apesar dessa Selic elevada, né? A gente tem, por exemplo, uma inflação de serviços que ainda está bem pressionada. Eu acho, se não me engano, o serviço foi o único grupo que subiu no acumulado em 12 meses. Então, a gente ainda tem alguns pontos que preocupam, mas, sem dúvida nenhuma, dá para dizer que a política monetária foi bem sucedida e dá para dizer que a Selic elevada por tanto tempo fez o que tinha que fazer quando a gente pensa em inflação. Helena, a gente teve, além da inflação dos serviços, né, um avanço da energia elétrica subindo 12,31%. O subitem com maior impacto de 0,48 ponto nessa taxa anualizada, né, nesse dado anualizado do IPCA. Fazendo uma conta de padaria aqui, a gente teria uma inflação, inclusive, muito mais próxima, né, do centro da meta, se não fosse esse avanço da energia elétrica. Queria entender exatamente a sensibilidade de preços não administrados como esse a uma taxa de juros tão restritiva como a que a gente tem hoje e evidentemente, o peso desse avanço da energia elétrica compondo esse IPCA anualizado que a gente tem aqui agora. Esse avanço da energia elétrica em dezembro, na verdade, foi uma continuidade de movimento que a gente teve quase que no ano todo, especialmente no segundo semestre. E aí, infelizmente, a gente tem uma sensibilidade menor à política monetária quando a gente fala de energia elétrica. Por quê? Porque o preço da energia elétrica aqui, a gente tem algumas bandeiras tarifárias, né? Verde, amarela e vermelha, e a vermelha tem o patamar 1 e 2, que é o mais caro de todos, que vão variando, a ANEEL vai impondo essas bandeiras tarifárias de acordo com o regime de chuvas, basicamente. E a gente teve, no ano de 2025, um regime de chuvas muito abaixo do que se esperava. Então, a gente teve, ao longo de 2025, alguns meses em que, historicamente, a gente tem bandeiras tarifárias mais baixas, tendo bandeira tarifária vermelha 1 ou até vermelha 2. Isso se repetiu em dezembro. Em dezembro, a gente estava com bandeira tarifária amarela. E já é muito comum que, em dezembro, a gente tenha bandeira tarifária verde. Então, sim, energia elétrica acabou tendo um peso muito maior, não só nesse mês, mas ao longo de todo o ano de 2025, por conta do clima, né? Por conta desse regime de chuvas um pouco menor. Agora, em janeiro, a gente já está com bandeira tarifária verde, então a tendência é que a gente tenha pelo menos 2 ou 3 meses com a menor bandeira tarifária, porque a gente está num período em que as chuvas são maiores, mas aí no meio do ano a gente volta a ter alta de novo. Se vai ser tão alto quanto em 2025 ou não, o que vai determinar é o clima. E aí, por isso que eu digo que a gente tem uma sensibilidade menor à política monetária, né? Porque a ANEEL determina essa bandeira tarifária vermelha, verde ou amarela, de acordo com o regime de chuvas. A gente precisa consumir energia elétrica, afinal de contas, tudo depende de energia elétrica, então a gente acaba, de fato, tendo uma sensibilidade um pouquinho menor à política monetária quando a gente fala de conta de luz. E a mesma coisa acontece com outros administrados. Por exemplo, tarifa de ônibus, que também começou a subir e vai subir mais em janeiro. Também acaba tendo uma sensibilidade um pouquinho menor à política monetária. Helena, queria entender o peso de fatores externos, como, por exemplo, a taxa de câmbio, evidentemente também essa variação do preço das commodities ao longo do ano, o quanto dessa composição, desse índice trazido hoje, né, dessa inflação trazida hoje, ela tem correlação, então, com a política monetária como a gente trazia. Em paralelo, eu queria entender exatamente a influência desses fatores externos. Ela
tem, como a gente falou, uma correlação importante com a política monetária. Eu acho que você tem uma coisa que funciona na economia política monetária. Se o Banco Central subir juros, a inflação vai cair. Pode demorar um pouquinho mais por alguns outros fatores, mas ela vai cair, como a gente percebeu isso em 2025. Mas ela foi, sim, ajudada por outros fatores e o câmbio talvez seja o principal deles. A gente teve, ao longo de 2025, um dólar mais fraco. Não só em relação ao real, mas em relação a praticamente todas as moedas, por conta, prioritariamente, da política econômica norte-americana. Isso não foi mérito do Brasil, isso foi, na verdade, um movimento externo. Esse dólar mais fraco faz com que o repasse do dólar para a inflação seja muito menor, e esse repasse acontece por uma série de fatores, né? A gente tem uma série de produtos que são importados, uma série de produtos que dependem de cotação de preço internacional, como acontece com muitos produtos agrícolas. A gente tem produtos que dependem, que têm componentes importados na sua composição, e isso acaba fazendo com que o preço fique maior ou menor. E acho que um exemplo bom disso é a gente olhar para bens industriais, que são bens que variam muito quando a gente vê a cotação do câmbio. E bens industriais tiveram um comportamento muito tranquilo, muito benigno ao longo do ano de 2025, e agora em dezembro, que foi o mês que a gente teve um dólar um pouquinho mais forte, o câmbio subiu mais de 2,5% no mês de dezembro, a gente teve bens industriais subindo um pouquinho mais também. Então, de fato, o fato da gente ter um dólar mais bem comportado é um excelentíssimo suporte quando a gente pensa em controle inflacionário. Então, foi, na verdade, uma combinação de coisas, né? A gente teve uma política monetária bem-sucedida, a gente teve câmbio ajudando, a gente teve, do ponto de vista agro, safra recorde numa série de lavouras, que acabou ajudando também bem o preço de alimentos. Então, foi uma combinação de fatores que fizeram com que, no fim das contas, a gente ainda tivesse uma inflação acima dos 3%, que são perseguidos pelo Banco Central, mas abaixo do teto da meta de 4,5%. Helena, esses dados eles vieram em linha com as expectativas de mercado e eu queria entender se reforça, pelo menos essa leitura de que vai começar, né, de que o Banco Central pode começar o início do ciclo de cortes e queria entender se as previsões mais presentes, né, de o início do ciclo de cortes em março, ela permanece inalterada dado essa publicação, né, dado essa inflação abaixo do nível de tolerância, né, do intervalo de tolerância da meta perseguida pelo Banco Central. Na minha leitura, sim. Na minha leitura, o que a gente tende a ver de política monetária daqui para frente é, na reunião de janeiro, o Banco Central dando algum tipo de sinalização de que os cortes podem começar a acontecer em março, talvez não cravando isso, mas pelo menos abrindo espaço para que isso possa acontecer, para daí, de fato, na reunião de março, esses cortes começarem a ser concretizados. O que o Banco Central deve reforçar ainda como sendo um ponto de preocupação é, como eu falei no comecinho, a inflação de serviços, que de fato continuam pressionadas, de fato, em 12 meses estão acima do teto da meta do Banco Central, porque a gente tem um mercado de trabalho que gera pressão inflacionária, especialmente quando a gente pensa em serviços intensivos em mão de obra. Mas mesmo em serviços, parte dessa alta forte se explica por passagem aérea, que é sazonal em função de férias, teve reajuste de transporte por aplicativo, então tem alguns outros fatores que também explicam serviços, mas esse pode ser de fato um ponto de atenção ainda para o Banco Central. Mas toda a composição do IPCA, o fato da inflação estar convergindo ainda aqui aos poucos para a meta, o fato da gente estar tendo números agora mais em linha com o que o mercado está esperando, sem grandes surpresas positivas, a gente vai entrar agora numa sazonalidade boa de conta de luz, como a gente falou. Talvez em fevereiro a gente tenha um indicador um pouco mais forte por educação, por alimentos, mas também é sazonal. Eu acho que tudo que a gente tem olhando para a inflação agora e nos meses anteriores justificam, sim, o início do processo de corte, até porque cortar não é tirar a Selic de um patamar contracionista, né, que é um patamar que ainda segura a inflação. Cortar é tirar a Selic de 15 para 14,5 e aí manter aos pouquinhos esse nível de corte, mas ainda mantendo a Selic num patamar que controle a inflação. Com Helena Veronese, economista-chefe da B-Side. Helena, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigada, prazer foi meu e até a próxima. Até mais.